Aí, depois, quando que você foi pra backing? Então, como eu te disse, comecei a cantar em 87. 92 para 93 foi quando eu recebi esse convite do Irupê. Mas eu já fazia umas gravaçõezinhas em estúdios, com essa minha parceira que me levava para fazer backing, montar coro, e começou a me ensinar, literalmente, a timbrar, que é uma coisa que as pessoas pouco entendem, né? Quando você fala em timbrar, se você tem duas pessoas cantando, elas vão ter que parecer uma. Isso é timbrar. Se você tem muito mais, então aí realmente é muita timbragem, porque se você participa de um coro, né? Cada um tem um vibrato, cada um tem um jeito de cantar e todo mundo tem que cantar igualzinho para soar uma coisa só. Então eu comecei para esse lugar de entender o que era timbrar. Então eu falei, puxa vida, eu acho que eu gostei dessa história de fazer vocal. Eu já era apaixonada, como eu disse, desde menina, ouvindo toda aquela sonoridade de vozes dos grupos que eu ouvia. E anos 70 tinha muito, Não, né? pelo amor de Deus, não tem noção. Aí eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí que eu fui atrás, que eu te falei que eu fui em busca de me aprimorar, né, saber mais coisas. Aqui em São Paulo tem uma escola chamada Fundação das Artes, que é uma escola de música. Você quer um café novo? Eu quero. eu percebi porque o meu já tava frio. Eu falei, Eu se o já meu fui pegar tava... aqui, ó. Recebi um cafezinho maravilhoso. É isso, Quero o café outro. da tarde. Eu também vou querer outro, Vânia. Eu quero por outro, favor. Vaninha. Obrigada. Então, É Fundação das Artes, você isso, falou? aí eu fui estudar. Por que que eu fui estudar? Eu fui estudar piano. Pra Eu falei, backing se precisa. eu vou ser backing vocal, eu tenho que saber onde é que eu tô pisando. Porque a gente vai falar de harmonia, distribuir vozes. É a Eu terça, é a quinta. Exatamente. Uns negócios Falei, que porque queria eu vi as entender pessoas mais. falar do meu lado, eu falei, do que eles estão falando? Eu preciso entender o que é isso, né? Só que a gente já era muito intuitivo, como eu digo. Eu abri uma terça sem saber que aquilo era uma terça, mas já gostava, né? De tanto ouvir os vocais, eu falava, tipo Roupa Nova cantando uma música no rádio, eu achava que eu estava fazendo uma voz que não existia. Imagina que tola, né? Eles já estavam quebrando tudo lá. Então foi isso que eu fui fazer, fui estudar, pra ter, não para tocar, mas para ter essa noção harmônica, de saber onde é que eu tô pisando. Sim. Falei, se um dia pediram para eu fazer um arranjo vocal, o que que eu faço? Vou inventar Abre aí para mim, quero que você abra vozes aí para mim. vozes da minha cabeça? Exatamente. Não, né? Então o conhecimento é para isso, falo isso para todo mundo. Eu acho que quem canta, quem se propõe a fazer isso, tem que ter um mínimo conhecimento do que está fazendo. Às vezes me perguntam, você acha que todas as pessoas podem cantar? Eu já tenho um pouco de aula de canto, noções musicais, né? Começo, iniciação. Eu parto do seguinte princípio, se uma pessoa é completamente desafinada e fora do ritmo, são os itens básicos que a gente precisa para cantar. Então, eu já tentei fazer isso com algumas pessoas desafinadas, por exemplo, e aí você vai para outro lugar de achar que é percepção, que ela não saca que está desafinada. Essa minha parceira, a gente criou até um método onde você colocava número nos degrauzinhos do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, você cantava para a pessoa, ó, dó, ré, mi, fá, entendeu? 1, 2, 3, 4... 4, 3, 2, 1. E a pessoa cantava 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ela não percebia. Então a gente até botou isso para tentar fazer essa É questão escadinha. de percepção, então. Eu acho que é. Ouvido isso eu mesmo. converso com várias pessoas entendidas da área, né? Porque como tinha aula de percepção na Fundação das Artes, eu falava, poxa, mas é muito para você domesticar o seu ouvido, para você acostumar ele na musicalidade. O professor dava um acorde e falava, quem sabe que tom que eu tô? É louco, né, você pensar isso. Falava, como assim, eu vou adivinhar? Não, você vai treinando o seu ouvido para ouvir notas, para falar, poxa, isso é um, isso é um lá, isso é um dó, isso é... Você começa a ter referências, entendeu? Então, eu falo, o conhecimento para quem canta é muito importante. Para as pessoas que querem estar nesse mercado, eu recebo muitas mensagens do tipo, Gina, eu queria ser vocalista. Você pode me indicar para um lugar? Fala, não é simples assim, né? Tipo assim, o que você já fez por isso? Então, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, você já cantou alguma vez na vida? Porque a questão de ser backing não é uma escola de backing, não é uma faculdade de backing, ela é só uma ramificação da carreira de cantora. Sim. Que você opta como eu optei, né? Mas eu continuo sendo cantora, mesmo sendo backing. Que nem ator E de às teatro, vezes, ator de cinema. sim. E às vezes também você tem aquela parada de que nem todo mundo que faz backing pode ser um solista. E vice-versa. E às vezes pode ser as duas coisas. Depende muito da pessoa, do talento que tem, do quanto investe em conhecimento, né? Para fazer as duas coisas. Mas eu falo, porque eu já ouvi frase tipo, fazer backing é coisa boba. Isso aí todo mundo faz. Eu acho bem chocante, assim, principalmente também dentro do sertanejo. Exatamente. Como a segunda voz pode ser tão
é fora do óbvio, sabe? Vou te falar, eu tive essa experiência no Gian Giovanni. Eu fui back de Gian Giovanni. Que legal. Sim. E éramos eu e essa minha parceira que eu tô falando. Então, eu sempre fui a que fez sempre a pontinha e ela sempre fazia a voz abaixo de mim. Uma terça, por exemplo. Mas o segundeiro, como ela tá falando, ele é uma voz que passeia demais. É. Então, ele batia, às vezes, nessa voz dela. A gente podia falar isso musicalmente com eles, porque o Jean toca. Então, a Tati falava pra ele, mas Jean, deixa eu ver o que nós tá fazendo. Aí eu falava, tem horas que não vai ter jeito. Ela vai bater em oitava com você, porque não tem pra onde ir a voz dela. Senão a gente vai fugir da harmonia. Então, é disso que a gente tá falando, né? Então, eu falo, nessa hora o conhecimento faz toda a diferença pra você bater bola com o artista e fazer o trabalho dele ficar mais enriquecedor ainda, né? Que é o que você disse, e realmente a voz do segundeiro é uma loucura. É loucura. Porque ele tá aqui embaixo, daqui a pouco ele tá aqui em cima, daqui a pouco ele tá no meio. É. Ele passeia E muito. muitos deles aprendem de forma intuitiva. Exatamente. Né? É muito louco, né? Se eu pensar isso até. Passa de pai pra filho também. Total. Você viu o vídeo Total. da filhinha do César Menotti cantando com Coisa ele? mais É linda. muito lindo, é Coisa muito mais lindo, linda. é verdade, verdade. Então é realmente genético, né? É genético. É o que eu te falei, eu tenho essa experiência na carne. É verdade. Não tenho como negar. Já estamos na 4ª geração e vem geneticamente sim. E tipo, para esses pais que falam, ah, mas o meu filho não vai ser cantor, mas ele não vai ser músico. Eu acho que essa escolha é deles, não é da gente. Então assim, eu, olhando desse lugar hoje, em relação ao meu filho, posso dizer que fez toda a diferença eu apoiá-lo do momento que eu percebi. Ele veio com o dom. Eu não tinha o que fazer. Ele tem talento. Então, quer dizer, o que não foi feito comigo, eu fiz com ele. É. Então, faz diferença, sim. Você apoiar, dar o caminho das pedras, dar conhecimento, levar, falar, vai por aqui, vai por ali. Né? Ele vai traçando o caminho que ele quer fazer e investindo da forma dele, mas entendendo que isso é uma coisa séria, é um trabalho sério. Tanto quanto outra profissão, apesar de não nos enxergarem assim, né? É.